Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. E mais uma vez, voltando aqui ao canal, nós vamos dar continuidade àquela série que eu estou gravando sobre como desenhar o triângulo, como desenhar o quadrado, o pentágono, o hexágono. E agora nós vamos dar continuidade com as divisões de 8, 10 e 12, tá bom? Vai ser mais uma duplicação mesmo do que a gente já fez, e eu espero que vocês tenham conseguido treinar, que vocês tenham conseguido desenvolver aí as geometrias de vocês, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui comigo no canal, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade fazendo as divisões de 8, de 10 e 12, tá bom? E acredito que vai ser bem rápido, porque vai ser praticamente só uma duplicação mesmo do que a gente já desenvolveu até agora, tá? É um excelente treinamento para as geometrias futuras que nós vamos estar fazendo, conforme eu for dando continuidade nos desenhos. E vai ser bem simples, o que vocês vão precisar, os materiais de sempre, algumas folhas de sulfite, um lápis, o apontador, borracha, a régua, um compasso, né? Pode ser um compasso só, se vocês tiverem dois, melhor, para não precisar ficar mexendo no tamanho da abertura, mas pode ser um só, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, vamos dar seguimento, né? Eu vou lá na mesa, organizar a mesa direitinho, para a gente poder dar continuidade nas geometrias de hoje, tá bom? Então, eu vejo vocês daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau. Então, nós vamos fazer a divisão de 8, que é o octágono, tá? Então, já preparei minha folha. Nós vamos estar fazendo aqui com a mesma largura de 5 centímetros, tá? E eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer essa divisão. Como eu disse, vai ser só uma recriação do que nós já fizemos nas aulas anteriores. Então, eu não vou estar explicando passo a passo, vou dar uma explicação mais simples, porque nós já criamos um a um de todas essas geometrias aqui. Nós só vamos unir elas, colocar elas em duas vezes, para a gente poder criar a divisão de 8, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui o meu... Deixa eu só dar um zoom aqui, para vocês verem melhor. Acho que assim tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o meu esquadro e vou passar, né? Vou passar o meu círculo. Ok? Meu círculo. Correto? Com o outro compasso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele maior do que a metade, um pouquinho maior do que a metade, e vou fazer um arquinho aqui, um arquinho aqui, um arquinho aqui, deste lado, um arquinho aqui, um arquinho aqui, e aqui embaixo também a mesma coisa. Vou cruzar os arcos, um aqui, e aqui em cima a mesma coisa. Vou cruzar aqui e aqui. É só isso que eu preciso. Só preciso desses arcos cruzados. E agora eu vou obter aqui, nessa medida, nós já fizemos isso. Nós vamos obter aqui o nosso ponto para fazer o nosso quadrado estático. Lembra que nós criamos
Nós criamos 2 quadrados, um estático e um dinâmico. Muito bem. Nós vamos medir aqui certinho para criar o quadrado estático, ok? Então, já fiz a marcação que eu precisava. Eu sei que daqui a aqui eu vou ter o meu quadrado estático. Nós já aprendemos isso passo a passo, não vou dar, então, uma explicação muito detalhada, porque nós já fizemos. Se alguém tiver uma dúvida, aí é só voltar lá no vídeo, então, para poder... Vou para cima que fica melhor para me enxergar aqui. Já tô com uma égua. É só voltar lá no vídeo para poder ver a explicação, tá? E nós vamos fazer o nosso quadrado dinâmico, né? Aquele que fica entortadinho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a medida do círculo, pode ser ou daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. Vamos abrir o compasso até a outra extremidade. Isso. E aqui nós vamos passar aquele arco. Bom, eu vou passar o arco só para conferir se tá tudo certinho, mas eu posso usar essa linha horizontal mesmo que eu fiz, que eu já criei. Mas eu vou passar o arco só para verificar se tá tudo certinho. Então, deu certinho, tá bom? Tá tudo certinho, não ficou para dentro, a linha encontrou aqui, tá bem aceitável. Então, nós vamos fazer o quê? É só seguir essa linha horizontal e vertical. Não tem mistério, se já tá bem divididinho, é isso mesmo, essas duas linhas aqui. Tá? A gente passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. E passa aqui. Muito simples, tá? Eu só passei mesmo para ter certeza que tava tudo ok. E é isso. Então, aqui nós criamos a nossa divisão do círculo em 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a união do quadrado estático com o quadrado dinâmico você cria. Se fosse um círculo, se eu quisesse somente dividir o círculo, eu não precisaria passar os traços aqui, né, para formar o quadrado, é porque eu realmente estou formando a geometria. Mas se você quisesse somente a divisão do círculo, bastava marcar os pontos aqui, né, nas beiradas e passar o traço. Aí você passaria o traço de fora a fora aqui, que você teria a divisão do círculo em 8 partes. Tá certo? Eu não vou passar porque eu quero realmente a geometria, o octágono, ok? Então, aqui está feito o nosso octágono ou o nosso círculo dividido em 8. Muito simples, tá bom? Então, já deixei pronto de novo a nossa folhinha. E nós vamos fazer a divisão de 12. A divisão de 12. Então, a divisão de 12, ela é muito simples também. E vocês já conhecem também que nós já fizemos ela várias vezes, até já pintamos com ela aqui no canal. Então, o círculo com a mesma medida, tá? Eu vou apagar essa linha de dentro, porque eu só preciso mesmo da marcação aqui fora. Eu vou dar uma apagadinha aqui, nessa linha aqui de dentro. E só o que me importa é a marcação externa no círculo, tá bom? Preciso dela muito grande aqui não, tá? Não vai me atrapalhar aqui. Pronto. Acho que deu aqui, tá bom.
E o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar o compasso com a mesma abertura, vamos colocar aqui, nessa parte aqui, e nós vamos traçar ele aqui. Nós vamos gerar aquela flor. Lembram daquela flor que nós fizemos? Vamos fazer ela aqui. E vamos continuando até a última pétalazinha da flor. E aqui para complementar essa última parte da flor. Ok. Tá? Então, nós teríamos aqui a divisão de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que nós queremos 12. Então, para firmar as 12, nós vamos colocar o compasso agora aqui, que nós já descobrimos, já sabemos onde é o meio. E vamos fazer a mesma coisa, para poder complementar as 12 divisões. Os mesmos arcos, só seguir o arco, pegando bem na beirada, onde a linha encontra o círculo. E nós vamos gerando assim a nossa divisão com 12, ok? E o último aqui, a gente completar a divisão aqui. Tudo bem. Feito isso, nós temos a divisão com 12. Vou aumentar agora um pouquinho aqui para vocês verem. Tá? Com nossa reguinha, a gente vem e só une as beiradas da pétala, aqui. A gente vai fazer essa união aqui, em toda a pétala da flor. Aqui. A gente vai unir todas as beiradas. Eu tenho certeza que a régua tá bem certinha, tá, gente? Um desenho. Vamos fazer a parte de baixo aqui. E assim vocês vão unindo todas, tá bom? Todas as pétalas. Passar aqui por dentro. Aqui. E aqui nós vamos terminando aqui a nossa pétalazinha, né? E aqui. Vou pegar bem certinho aqui para não ter erro. Aqui, pronto. Queríamos aqui a nossa divisão de 12. A mesma coisa. Se nós fôssemos fazer o círculo, né? Só a divisão do círculo, seria só eu marcar as laterais do círculo, né? A linha do círculo. E sabendo onde tá tudo, era só eu vir e dividir o círculo. Em todas as pétalas, você vai dividindo o círculo, tá bom? Bom, lembra que nós criamos também essa geometria pela Versica Pierces? Então, nós podemos vir aqui e fazer a Versica Pierces. Eu vou até apagar isso aqui. Eu acho que a gente não vai precisar dessa linha horizontal aqui, só da linha vertical, só da horizontal. Pronto, fica melhor.
Então, lembra que nós fizemos a versica piercing? Aqui nós fizemos o quê? A divisão. Nós criamos um círculo dividido em 6 com a versica piercing, né? Então, a gente fez isso. Chegamos aqui na beirada do círculo, fizemos isso. Correto? Fizemos isso. Exatamente, fizemos isso. E aí, o que nós fizemos? Um outro círculo. A gente achou o meio aqui da versica piercing. Eu não vou riscar toda, só vou achar o meio da versica piercing. Deixa bem retinho assim, o meio dela aqui, tá? Daqui nós vamos fazer um outro círculo. Aqui. Ok? Um outro círculo. Desse círculo, nós achamos com a mesma medida do compasso. Aqui. Aqui. Nós passamos um traço aqui. E aqui, nós passamos um traço aqui. E aí, o que nós tínhamos feito? Nós tínhamos emendado aqui. Então, eu só fiz uma extensão aqui na linha, só para a gente poder ver melhor. E eu vim daqui até aqui com a minha linha. Aqui até aqui com a minha linha. Daqui até aqui. Então, daqui até aqui. Daqui até aqui. E terminamos aqui, encerramos aqui. Lembram? Foi assim que nós fizemos. Ok? Só que agora, eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora a gente quer em 12, não? Então, como que eu vou fazer? Para mim poder achar a medida aqui do meio, desse daqui, aqui do meio, deixa eu só levantar um pouquinho aqui, para vocês poderem ver melhor agora. Isso, assim dá para ver, tá? Então, o que eu quero achar? Eu quero achar essa medida do meio da linha. Preciso achar o meio dessa linha aqui para mim poder fazer a minha divisão de 12. E o que eu tenho que olhar? Eu tenho que pegar esse meio aqui e eu tenho que acertar com essa beirada aqui. Ele vai me dar o meio certinho. Vou tirar a sujeirinha da borracha. Então, aqui até aqui, ele vai me dar o meio aqui do círculo, né? Na verdade, eu preciso no círculo. No círculo. Faço a mesma coisa aqui. Eu meço dessa ponta do círculo até essa ponta aqui da versica piercing. Só tenho que ter certeza que está correto nessa aqui. Ok? E aqui, então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, correto? 5, 6. Eu preciso daqui agora. Nós medimos esse meio aqui, ó. Que agora eu vou precisar dele aqui também. Pronto. Venho com a minha reguinha. Venho com a minha reguinha. Aqui. E é só eu... Ah, perdão, gente. É no círculo, tá? Não é no hexágono, não. É no círculo.
no círculo, tá? Perdão. Então, agora é só eu unir os pontos novamente. Aqui, um. Aqui, aqui. Dois. Daqui, aqui. Três. Consigo ver, tem que pôr a régua ao contrário, eu não consigo enxergar direito. Agora sim, agora sim. Aqui, vou pôr a régua ao contrário, se eu não consigo ver, perco a visão aqui. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Aqui até aqui. Eu vou apagar esse aqui e vou fazer de novo, porque eu errei, eu não consegui enxergar, aí ficou tortinho. Deixa eu fazer bem bonitinho para vocês. Aqui até aqui. Isso. Aqui. Agora sim. Deixa eu refazer aqui esse aqui. Deixa eu refazer esse aqui. Pronto. Viram? Então, eu uso essa linha aqui, ó, que dá aqui como base pro meio do meu, para me achar o meio da outra parte do meu, do meu hexágono, né? Então, aí eu consigo dividir ele em 12 partes. E a mesma coisa, se eu quiser, fosse um círculo apenas que eu quisesse dividir, bastava eu achar aqui os pontos e fazer as divisões, correto? Então, essas são duas formas de vocês fazerem, tanto como com o da flor, como dessa maneira, ok? Ótimo, então já dividi minha folha de novo. E agora nós vamos fazer a divisão de 10, né? Que é aquela que eu falei para vocês que eu sempre é mais complicada para mim. Cada pessoa vai achar uma mais difícil que a outra. Para mim, realmente, o pentágono é o mais difícil. Mas vamos lá. Então, a gente já criou, já ensinei como fazer o pentágono. Nós vamos fazer o círculo, né? O círculo. Só quero dar uma conferida se realmente essa divisão horizontal, vertical tá certa. Então, abre um pouquinho mais aqui que a metade. E vou aqui. Um outro aqui embaixo. E aqui também, para mim ver se tá correto. Sempre é bom checar, né? Gente, tá? Mas para mim acho que tá certinho. Ficou certinho. Aqui eu diria que ficou um pouquinho. Ok. Eu vou apagar aqui. Eu vou fazer conforme o compasso, que sempre ele tá mais exato. Por isso que eu gosto sempre de achar no compasso mesmo. Ele fica bem mais exato. Aqui. Isso. A gente não ter erro, porque esse aqui já é bem complicado. Eu não quero que tenha erro. Pronto. Ficou bem certinho agora. Tá ótimo. Então, ficou assim, né? E o que a gente fez, né? O que nós fizemos? Nós vamos passar a linha aqui do lado, passar a metade da metade, já expliquei também em outro vídeo. A gente só precisa desse tracinho aqui, na metade, não tudo. Só esse pontinho aqui para mim é o suficiente. E com esse tracinho aqui, eu vou levar o meu compasso até esse ponto aqui.
Tem que ter certeza que ele tá bem no ponto, tá um pouquinho acima. Deixa eu trazer ele aqui. Aí. Um pouquinho acima. Aí, agora sim. E eu marco o traço do outro lado. Aí, com o meu compasso aqui, eu abro ele até essa parte aqui. Tem que ter certeza que tá aberto certo. E nós vamos marcar aqui as laterais. Eu venho aqui, marco aqui, 5 laterais. Aqui. Ok, só vou dar uma confirmada aqui se deu. A mim deu exato. Ok. E aí a gente faria o pentagrama, que seria passar a linha aqui. Aqui. 2. 3. 4. E dividimos assim o círculo em 5 partes. Então, a gente já tinha feito isso. Agora, o que que a gente iria precisar fazer? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, tá? A gente pode fazer isso de 2 formas. A gente pode recriar tudo que a gente fez aqui do lado contrário. Então, para mim ter uma outra divisão dessa, eu iria vir para cá, correto? Para cá, fazer o arco aqui de novo, é porque eu aumentei aqui a beirada, né? Mas eu teria que deixar o meu compasso exatamente no círculo que estava, fazer o arco aqui, deste lado, fazer o arco desse lado, vamos fazer junto aqui. Eu tenho certeza que tá correto aqui. Faríamos o arco desse lado. Encontraríamos o meio, igualzinho nós fizemos. Igualzinho nós fizemos. Meio. Que mediríamos, né? Mas como eu já sei a medida, eu não vou medir. Mas no caso, você mediria daqui até aqui. Faria o traço desse lado. Então, vamos fazer direitinho. Então, meço daqui, do ponto do meio que a gente encontrou. Eu vou medir agora até aqui embaixo. É, ao contrário, a gente tem que fazer tudo o oposto. Medir até aqui, tá vendo? Aqui, passo o traço. E daqui, eu encontraria de novo o meu ponto aqui. Essa distância aqui. E marcaria o meu círculo. Igual eu fiz do outro lado. Marcaria o meu círculo. Só confiro aqui se tá certo. Certo? E eu, então, viria aqui e faria os traços nos pontos corretos. Tá? Os tracinhos nos pontos corretos. Aqui.
Fazer o ponto mais firme aqui, pra vocês poderem ver. Vou aqui, senão não consigo ver, consigo enxergar. Aí, aqui. Um pouquinho mais baixo aqui. Aí. Viram? Eu teria que fazer 2 vezes ao contrário. Então, onde eu medi em cima, eu meço embaixo. Onde eu medi na esquerda, meço na direita. Faço sempre o lado oposto. E aqui, se fosse só a divisão do círculo, me bastava essas partes aqui, para mim poder fazer o traço para dividir o círculo, tá? Eu vou mostrar agora mais uma forma de fazer esse desenho aqui. Pode ser de uma outra maneira também. Então, aqui eu refiz o processo, porque aqui vocês já conhecem, está fazendo um monte de vezes, para mim chegar até o pentágono, né, a divisão de 5. E aí, para mim poder achar agora essa parte aqui, o outro lado, para mim ter que ficar fazendo tudo de novo, vindo até aqui, passando o arco, aí medindo o meio, e medindo aqui, daqui para cá, todo aquele processo que eu já mostrei, para ir mais direto. Você já tem ele aqui no círculo, vocês vão pegar esse pontinho aqui, vão centrar com o ponto do meio, então tem que estar bem centradinho com o ponto do meio, ok? Aqui, e marcar aqui no círculo, lembra que é sempre no círculo, tá? A mesma coisa do outro lado, vocês vão vir aqui nessa beiradinha aqui, e marcar com o ponto, tem que estar passando pelo meio. Então, essas 2 beiradas aqui, a ponta e o meio tem que estar certo. E vocês vão marcar aqui no círculo, ok? E aqui já tá marcado, correto? Aqui já tá marcado, não preciso marcar mais nada. Então, o que eu vou precisar fazer agora? Aí eu vou marcar esse ponto aqui com o círculo, da beirada com o meio, e marco o círculo, e marco essa ponta aqui, junto com o meio. Vou pôr assim, que fica melhor para mim ver. Vocês verem também, ó, tá vendo, ó? Eu sempre coloco a extremidade, a ponta, tem que passar entre o meio, e eu marco o círculo. E aqui agora é só eu unir. Então, vou unir aqui, esses 2 pontos aqui. Passo o traço aqui. Uno ele aqui. Uno ele aqui. E ficou um pouquinho torto. Eu não fiz direito. Eu vou apagar. Eu vou fazer ele direito. Eu não gostei. Então, venho bem aqui. Aqui. Eu passo ele aqui. Muito bem, agora ficou melhor. E eu venho aqui. E aqui, passo, traço aqui. Aqui, esse ponto que achamos. E aqui. E o último daqui, com esse outro pontinho que achamos aqui. Pronto. Teríamos dividido também da mesma forma em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, lembre-se, vocês vão ter
As pontas e o meio vão ser os guias de vocês. As pontas do que nós tínhamos, ela será o guia de vocês, para vocês poderem estar fazendo a outra extremidade, tá certo? Então, gente, essa daqui são as divisões que eu queria estar mostrando para vocês, tá? A divisão de 6, a divisão, perdão, de 8, a divisão de 10 e a divisão de 12. Então, esse foi o nosso trabalho de hoje, gente. Então, como eu disse, foi uma duplicação do que a gente já havia feito, né? E aqui, então, nós temos os nossos dois quadrados, o quadrado estático e o quadrado dinâmico, formando assim a divisão do círculo em 8, né? Que a gente chama aqui de octágono. Octágono. Então, a divisão de 8. E aqui nós temos o nosso pentágono, que nós fizemos ele 2 vezes, que nos dá o decágono. Decágono, que é a divisão de 10, ok? Nós fizemos das duas maneiras, encontrando a metade com compasso, e também nós fizemos de uma maneira mais direta, já encontrando diretamente o lado oposto dele, ok? Então, esse foi o nosso dodecágono. Então, dodecágono, que é a divisão de 12, tá certo? É onde nós, com a flor da vida, encontramos as 12 divisões. E também fizemos ele a partir da versica Piscis, que também nos deu a divisão de 12, correto? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês treinem bastante também, que vocês ponham naquele caderninho que eu fiz de sugestão, que vocês possam estar treinando bastante, tá bom? Porque desses desenhos vão surgir muitas imagens para a gente fazer a nossa arte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês, por gentileza, se inscreverem no canal, dar um like no vídeo, e a gente se vê aqui, então, na próxima semana. Tá ótimo? Muito obrigada.